Olá a todos, para quem não me conhece, me chamo Rafael, estou fazendo atualmente direito aqui nos Estados Unidos. Vários outros vídeos eu falo sobre como tem sido a experiência e qual a diferença entre o direito brasileiro e o direito americano, mas hoje eu queria falar sobre por que o curso de direito americano é tão difícil. Se você fizer uma rápida pesquisa no YouTube e procurar Don't go to law school, não faça direito, não vá para a escola de direito, você vai encontrar vários americanos falando razões por que você não deve ir, porque realmente é um curso muito difícil, é um curso caro, é um curso muito estressante. E quando eu vi esses vídeos antes de vir, eu pensei, me devem estar exagerando, mas realmente não estão exagerando e eu queria explicar por quê. Eu separei aqui 4 motivos pelos quais eu acho que é tão difícil. O primeiro motivo é porque a gente não estuda doutrinas, a gente estuda casos. Então, no Brasil, você pega um livro e uma doutrina de algum doutrinador e você estuda aquele livro e você faz a prova, você vai bem. Só precisa descobrir qual é a doutrina que seu professor segue. Aqui não, aqui a gente tem livros, mas esses livros são compostos, vamos dizer, em torno de 90% de casos jurídicos, de casos reais que aconteceram, e a partir desses casos a gente vai abstraindo as leis e a doutrina. Então, isso torna muito mais difícil, porque a gente não estuda apenas casos modernos, a gente estuda casos antigos. Então, para você abstrair um princípio jurídico de, vamos dizer, 2 linhas, você tem que ler um caso de 10 páginas. E são casos complexos, isso leva tempo. Muitos desses casos são muito antigos. A maioria dos casos que eu estudo são da década de 70, 80, tem alguns casos da década de 20. Já peguei um caso para estudar que era de 1200, da Idade Média, e um inglês jurídico muito complexo, muito antigo, muito arcaico. Então isso dificulta bastante o aprendizado e por isso torna difícil. O segundo motivo é o tal do método socrático. O método socrático é um método muito bom para você treinar habilidades jurídicas, habilidades que um advogado precisa ter, mas é um método muito que te cansa. Consiste basicamente no seguinte: no ensino tradicional, você vai para a aula e você aprende o conteúdo, depois você estuda por conta em casa. No método socrático, você estuda o conteúdo antes de ir para a aula. Chegando na aula, o professor vai sortear alunos, geralmente 3 ou 4 alunos, para discutir sobre o caso. As perguntas não são fáceis, são perguntas bem difíceis e isso faz com que você tenha que estudar todos os dias para a aula do dia seguinte. Então isso se torna bem cansativo com o tempo. Outra questão que é ruim e relacionada a isso é porque a gente tem que fazer resumos dos casos, porque os professores fazem perguntas muito específicas e é muito difícil você lembrar de tudo que você estudou, tendo em vista o tanto de casos que a gente tem que estudar todos os dias. Vou dar um exemplo aqui, mostrar para vocês. Bom, por exemplo, esse caso aqui é um caso de contratos e esse é basicamente o tipo de resumo que eu faço. Tem outros resumos mais completos, mas eu achei que esse resumo era suficiente. Então, os resumos têm que ter essas coisas aqui que eu coloquei: os fatos, que são os fatos principais do caso. Na hora que o professor te perguntar, você já está na ponta da língua o que aconteceu de mais importante. O issue, que é a questão central do caso, isso também é muito importante. É a questão de por que a gente está estudando esse caso, né? Esse PP que na verdade, significa Procedural Posture, que é simplesmente o que aconteceu da questão processual, foi apelação, está no Suprema Corte, está na Corte de Apelação, o que está acontecendo na questão processual, quem está processando quem. E o outcome ou holding, às vezes eu coloco holding, significa o que a corte respondeu, qual foi a decisão. Então, nesse caso, foi a decisão, a corte de apelação, ela aprovou, ela afirmou a decisão da corte inferior. E o mais importante do caso é essa parte aqui, rule, que seria a lei, que é o princípio jurídico legal que a gente pode exportar desse caso e aplicar em outros. Então, geralmente assim que eu faço e que a maioria dos alunos faz também. Claro que tem alunos que fazem mais completos, ó. Então, esse documento é só com os resumos dos casos, ó, já está com 70 páginas, então é bastante coisa. A gente leva esses resumos para a sala para nos ajudar a responder as perguntas. Bom, e o terceiro motivo, ele também ele se relaciona com o segundo motivo,
que é pelo fato que, como a gente estuda casos, a gente não tem uma doutrina, a gente que tem que criar a doutrina, para chegar no final do ano, estudar para a prova e fazer a prova baseada nessa doutrina. Acontece que muitas vezes os casos não são tão claros, muitas vezes é um inglês jurídico antigo e a gente tem que estudar esses casos antigos difíceis e tentar abstrair deles aquilo que é de mais importante, aquilo que a gente pode aplicar para diversos outros casos. Outra questão também é que cada estado tem leis diferentes e cada estado se expressa, às vezes, a respeito da mesma matéria de formas diferentes. Às vezes eles pensam igual, mas eles usam palavras diferentes. E a gente estuda a lei dos Estados Unidos inteiro, então a gente estuda todos os estados, não de forma geral. Então a gente tem que meio que relevar alguns pontos, algumas coisas específicas de cada caso para abstrair algo que possa se aplicar à doutrina dos Estados Unidos inteiro. E muitas vezes não vai ter algo uniforme, então você vai ter uma doutrina majoritária, uma minoritária, uma jurisprudência majoritária, ou casos às vezes não tem nem majoritário, nem a minoria, você tem várias doutrinas diferentes e você tem que saber meio que como, o que tem de comum entre elas, e aí a gente cria um resumo que eu chamo de doutrina, a gente chama de outline aqui, e todos os alunos fazem esses outlines, que é você pega todos esses casos que você estudou e você coloca, meio que resume eles de uma forma que você possa estudar para o seu exame. Vou mostrar aqui como que é essa doutrina. Bom, aqui eu tenho uma doutrina de contratos. Então, todas aquelas 70 páginas a gente resume em 30. Geralmente é o que é o que a gente resume. O nosso livro, o livro tem mais de 1000 páginas, livro de contratos, então a gente resume 1000 páginas em 30. Na verdade, esse semestre a gente só estudou umas 500. Então, a gente lê umas 500, resume em 30, que é o que a gente faz, porque é o que a gente precisa de pouca coisa, tem que ser o básico para a gente poder estudar para a prova no final do ano. Então, é assim que a gente separa todo aquele conteúdo que a gente estudou, todos os casos, nesse resumo bem resumido mesmo, e tem que ser assim, apenas aquilo que é essencial. Não vai ter fatos de caso, geralmente. Não vai ter nenhuma daquelas coisas que eu coloquei naqueles resumos dos casos aqui. A maioria, exceto as leis, o rule, quando estava lá escrito rule, aquilo a gente usa bastante. E por último, o que torna talvez o curso mais difícil são os exames. A gente tem apenas um exame por matéria no final do ano. Então eu estou chegando ao. Eu só tenho mais semana que vem, hoje é quinta-feira, só tenho a semana que vem de aulas. Depois, na outra semana seguinte, começam as provas e é uma prova atrás da outra. E a gente só tem uma chance, vale 100% da nota. Se você não passar e tirar uma nota. Tem uma nota lá que, se você não alcançar essa nota, você perde a vaga na faculdade, tem que prestar vestibular todo de novo. Não tem recuperação, não tem sub-exame, na verdade chama exame, né? É a única prova que cai o conteúdo do semestre inteiro. Então por isso é bem difícil. E a prova é uma mistura de primeira fase da UB com segunda fase, então você tem questões de múltipla escolha, mas as questões que valem mais notas são as redações, que é como a segunda fase da UB, no qual a chamada da questão te apresenta algum conceito jurídico, algum problema jurídico, e você tem que dar uma solução jurídica. Não pode levar material nenhum, você tem que decorar essas 30 páginas que eu falei, que é o mínimo que você tem que saber. Sem contar que as questões são, os problemas jurídicos que nos são apresentados são muito complexos, não são coisas fáceis. Então, saber a lei é o mínimo do mínimo que você precisa saber para fazer essa prova. Além disso, você tem que praticar bastante, fazer vários exames antes, para você saber como aplicar as leis que você estudou e que você decorou para aquele caso concreto. E geralmente os professores colocam hipóteses jurídicas bem naquele meio assim, que você não sabe para qual lado você deve decidir, no qual você pode decidir para o lado A ou para o lado B e vai estar certo dependendo da sua análise. Isso torna bem complicado. Agora, a gente não tem muito tempo para estudar, geralmente uns 4 dias entre o período que acabam as aulas e o começo das provas. Como todos os dias a gente tem que estudar para a aula do dia seguinte, a gente não tem todo o tempo de estudar, revisar a matéria durante o ano. Então é bem complicado. E durante os fins de semana, o que a gente faz? Geralmente a gente faz esse resumo, que eu te falei, que eu chamo de outline,
é que a gente chama de outline, que eu chamo de uma doutrina. Então a gente tem pouco tempo para estudar. Resumindo tudo, o método socrático, tem que fazer os resumos dos casos, fazer o resumo geral, a doutrina e estudar para essa prova. Bom, é um curso bem difícil e quem me pergunta dizendo que querem fazer esse curso, eu falo, calma, você tem certeza, é um curso bem difícil, mas é um curso muito gratificante. Tem muitas coisas legais que eu não, na verdade, só falei das coisas ruins, mas tem muita coisa bem bacana desse curso, eu posso falar isso em outro vídeo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.